Olá, turminha, tudo bem? Hoje é a nossa aulinha de número 7 de arte. Nós vamos avançar as páginas 18 a 26, fazendo uma revisão, então, sobre esse tema aqui, que é a arte egípcia e seus tesouros culturais, certo, pessoal? Bom, além desta revisão aqui no vídeo, vocês irão fazer uma revisão em formato PDF, onde vocês irão escrever as questões e responder no caderno, certo? E depois de terminar, vão me enviar uma fotinho. Bom, então vamos revisar. Lá na página 18, pessoal, quando nós falávamos de uma artista egípcia, vocês lembram dela? A Ana Boghiguian. Isso mesmo, então é uma artista egípcia, certo? Que ela usa referências da arte antiga, certo? Daquela arte que foi feita lá há 1000, 2000, 3000 anos atrás. E ela coloca então essas referências dentro das suas pinturas, ou seja, das suas obras de arte. Como eu já falei para vocês, nós podemos utilizar tudo que aconteceu no passado, as chamadas referências, nós podemos utilizar no presente. Então, o que é isso? Quando o artista ele se aprofunda, ele busca entender um pouco mais a história, juntamente com a história da arte, ele vai encontrar um leque de informações, de acontecimentos, de obras de arte que vão servir para inserir no trabalho atual deles. E é isso que essa artista, a Ana Boghiguian, faz. Ela consegue colocar elementos do passado, ou seja, da antiguidade egípcia, dentro então das suas obras. E esse aqui é um exemplo, onde ela colocou então uma imagem ali, uma ideia do busto, né, da rainha Nefertiti, que está ali embaixo, certo? No canto inferior direito da tela. Lembrando que a tela da artista é essa obra do meio, tá, pessoal? Os elementos que ela faz referência, ou seja, que ela usa como influência dentro do trabalho dela, são esses dois elementos que estão ao ladinho. Então, do lado direito, o busto do Tutankhamon e do lado esquerdo, o busto da rainha Nefertiti. Lembrando que essas duas obras são lá do período da arte antiga, ou seja, elas remontam aproximadamente aí 1500, 1200, entre 1500 e 1200 anos, tá, pessoal? Então não tem assim um período bem certinho, então é aproximadamente, mas são obras de arte egípcia da antiguidade, certo? Bom, então, além dessa artista egípcia, Ana Boghiguian, utilizar essas referências do passado, né, nas pinturas dela, ela faz também uma outra coisa. Vocês lembram, pessoal, que ela utiliza as viagens como tema de obras de arte? Então, esse é mais um aspecto interessante das obras dessa artista. Todas as viagens que ela fez pelo mundo, diferentes países que ela conheceu, ela acabou colocando dentro das suas obras, então, esses retratos, né, esses elementos dos lugares, dos locais por onde ela passou, por onde ela visitou. Então, por isso que nós temos ali essa temática que fala que as viagens elas podem inspirar obras de arte. Com certeza, cada vez que a pessoa vai viajando, ela vai enriquecendo, né, a bagagem cultural, ou seja, ela vai compreendendo outras culturas, ela vai conhecendo novos objetos artísticos, arquitetônicos, ela vai conhecendo toda a parte da gastronomia, da culinária do local, a parte da geografia. Então, isso vai acrescentar muito para o trabalho do artista, tá? Então, nesse caso aqui, a artista Ana Boghiguian, ela produziu uma série de obras e esses quadros vieram parar no Brasil em 2014 na 31ª Bienal. Vocês lembram o que é uma Bienal? Então, vou explicar para vocês novamente porque vai cair na prova, certo? Bienal é um evento cultural que acontece a cada 2 anos. Então, ele pode estar relacionado com a literatura, com as artes visuais, com o cinema, com a dança e outras linguagens artísticas. Então, é esse evento que ocorre a cada 2 anos. A Bienal de São Paulo é uma das mais importantes mostras de arte contemporânea do mundo, tá, pessoal? Então, desde lá, sua primeira edição, em 1951, ela já reuniu 14.000 artistas visuais de 160 países, que apresentaram cerca de 67.000 obras. Então, isso quer dizer uma Bienal, e a artista Ana Boghiguian
acabou então participando desta Bienal que ocorreu em São Paulo em 2014, certo? Bom, aqui, pessoal, tem essa imagem que também vocês podem acompanhar na apostila, da artista preparando o espaço que em seguida seria o espaço de exposição das suas obras nessa Bienal que aconteceu lá em São Paulo. Bom, e ao colocar, né, essas obras aí entre os favos de mel, a artista ela acabou gerando reflexões, ou seja, ela provoca pensamentos sobre a organização das sociedades humanas, ou seja, de que forma os humanos eles se organizam, né? Como que nós humanos vivemos, e isso faz uma comparação então com a sociedade das abelhas, que é formada por insetos trabalhadores, as abelhas operárias, e que é uma única rainha, e os zangões, né? Enfim, então ela faz essas comparações, essas reflexões às diversas sociedades, tanto quanto a humana, quanto a organização, no caso ali, das abelhas de uma colmeia, né? E reparem que é muito parecido com uma colmeia mesmo de favos, certo? E isso, tudo isso que o artista faz, que o artista provoca, na verdade, é para você pensar em coisas posteriores, não é só para admirar e para achar bonito, né? A obra de arte, ela sempre tem esse caráter de questionar, de fazer refletir, né? Digamos que ela causa algum tipo de sentimento, algum tipo de inquietação, né? Além daquilo que você está vendo ali, daquilo que é visualmente plástico, do que você vê como materiais, né? Como cores, tem a parte do sentir. Então isso acaba gerando essas reflexões que você fica se perguntando o porquê daquilo, o porquê disso, né? E entre outros aspectos. Bom, então aqui, né, como já falamos sobre as viagens podendo inspirar obras de arte, a Ana Boguignan, ela criou um diário, pessoal, que foi formado aí por 128 desenhos e 33 páginas em branco. Então, esses desenhos tinham obras com lápis de cor e grafite, e representavam lugares, né, das viagens, como, por exemplo, Berlim, Milão, Florença, Atenas e o Cairo, né? Lugares por onde a artista passou. Então, bem interessante que ela criou esse diário de bordo e fez um diário ilustrado de viagens, né? Uma característica aí que a artista Ana Boguignan, egípcia, além de se apropriar e de usar referências da arte egípcia, ela também criou esse repertório ilustrado das suas memórias, retratos de viagens, né? E nós também fizemos uma atividade, lembram, pessoal? Que foi baseada, inspirada em uma viagem que vocês realizaram. Que é esta atividade aqui. Quem não fez ainda, pessoal, foi no dia 5 de junho, tá? Esteja fazendo, ok? Bom, de quem são os tesouros culturais da humanidade? Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão geral. Então, nós temos vários patrimônios culturais no mundo, que são obras arquitetônicas, né? E todas essas obras, elas têm algum autor, ou seja, alguém que fez, algum país que é o proprietário, né? Então, existem vários questionamentos sobre quem são os donos, se é interessante deixar uma obra no seu país de origem, certo? Então, lá na página 21, nós vimos, né, que nas pirâmides lá antigas, os egípcios escreviam tanto orações que serviam para encaminhar os mortos à outra vida, quanto eles rogavam pragas e maldições que eram lançadas contra aqueles que ousassem, no caso, entrar na tumba para roubar seus tesouros, né? Porque os tesouros culturais da humanidade, muitos deles foram saqueados, foram roubados, foram adulterados, ou seja, as pessoas também cometem esse tipo de crime, né? Que é um vandalismo, de estragar o que é um patrimônio cultural, do que é uma escultura, uma obra de arte. E então eles faziam, né, lá na antiguidade, esse tipo de orações aí, tanto para bem quanto para mal, né? Para quem entrasse dentro dos túmulos, no caso das pirâmides, e saqueassem lá as obras de arte. Bom, então, para discutir esse assunto, nós temos um artista que é o pernambucano, o Tunga. Lembra, pessoal? Então, o Tunga, ele criou uma obra de arte que é essa daqui, ó, intitulada A Luz de Dois Mundos. E ela foi exposta embaixo da pirâmide de vidro lá que serve de entrada ao Museu do Louvre. Essa daqui, ó. Esta obra aqui, que eu mostrei, do Tunga, está embaixo da entrada ali da pirâmide da imagem anterior. Tá, a pirâmide de vidro do Museu do Louvre, certo, pessoal? Então, o que tem nessa obra de interessante do
do Tunga, né? Ela é uma réplica de esculturas aí de antigas civilizações que fazem parte aí do acervo do Museu do Louvre, que também compõe a obra. Então, o nome dessa obra, né, é A Luz de Dois Mundos, ano 2005. Ela foi feita com uma estrutura em ferro técnica, latão fundido, cabo de aço e resina epóxi. As suas dimensões, pessoal, 9 metros por 7 metros por 8 metros, e ela faz parte de uma coleção particular. Então, ela está com um colecionador. Foi fabricada então com ferro, latão, cabos de aço, resina, e essa obra tem 3 toneladas aí, apresentando então um enorme esqueleto sem crânio deitado em uma rede. Daí apresenta várias cabeças, essas réplicas das esculturas de antigas civilizações, que fazem parte até do Louvre, vão servir então de apoio para uma rede ali que vai manter essa obra em equilíbrio. Então, essa obra aí, ela leva o público a refletir, ou seja, a pensar, né, sobre o processo de formação aí que tem dos acervos dos grandes museus internacionais, que acabam incluindo peças de grande valor, originárias aí de outras civilizações. Certo, pessoal? Então, de autoria do Tunga, essa grande obra de arte aqui, inspirada nesse passado das civilizações antigas. Aí também tem uma discussão aqui sobre o obelisco, né, de Luxor, que aconteceu uma situação polêmica, né? Então, ele foi retirado lá do sul do Egito e ele foi colocado dentro da Praça de la Concorde em Paris. Aí uma questão polêmica que fica nesses grandes monumentos, nesses tesouros culturais da humanidade, é o seguinte questionamento, né? Que existem pessoas que defendem que os tesouros culturais precisam ficar nos seus países de origem, e outras acreditam que as peças raras devem ficar em locais com condições de guardá-las e exibi-las ao grande público com segurança, né? Em uma situação que nem todos os países podem garantir. Aí eu faço a pergunta para vocês: o que vocês acham com essas obras de arte de grandes proporções? Elas devem ficar no seu país de origem, ou elas têm que realmente estar nesse lugar onde tem a maior circulação de pessoas, seja um lugar mais conhecido, mais seguro? Porque no caso, essa obra aqui, ela veio do Egito, ela é do Egito e foi parar então na Praça de Paris, no século aí, desde o século XIX, certo, pessoal? Então existe até hoje uma polêmica sobre isso e vocês podem estar refletindo, pensando sobre isso e também opinando. Bom, e a questão também das peças de arte sacra brasileira, né, que deveriam estar em igreja, mas que acabam indo para a mão de colecionadores. Vocês lembram disso, pessoal? Então, vocês podem estar lendo esse trechinho que tem na página 24, para a gente pensar e entender um pouquinho sobre essas obras de arte que acabam ficando em coleções particulares e não em museus, né? Sendo que são obras que deveriam estar ao alcance de todos, né? E fazem parte aí do Instituto do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas que muitas foram roubadas, né, foram vendidas, e é todo aquele lado assim mais chato que acontece com a arte, né, que acabam sumindo com peças que são muito importantes, que estavam dentro de igrejas, que estavam em locais públicos, né? Então existem também várias questões relacionadas a isso. Gente, aqui nós temos o grande escriba, né? O escriba sentado, que é uma das esculturas mais antigas do mundo. Então essa obra, ela pertence também ao acervo lá do Museu do Louvre, certo? E o que acontece ali com o escriba, né? Essa escultura, na verdade, ela data aí de 2.600 a 2.350 anos antes de Cristo, né? Naquela época, para se tornar um escriba, pessoal, um egípcio, ele começava os seus estudos por volta aí dos 5 anos de idade e levava 12 anos para concluí-los. É mais ou menos o tempo que a gente leva atualmente aí para terminar o ensino fundamental e médio. E daí, depois de formado, então, o escriba ele podia exercer várias funções aí que utilizassem a escrita, como, por exemplo, copiar textos sagrados, registrar impostos ou escrever cartas. Então, esta peça do escriba sentado é uma das mais antigas
esculturas do mundo, tá, pessoal? Então, foi esculpida há cerca de 4.500 anos aí e retrata um trabalhador especializado em escrever. Tem 53,7 centímetros, foi produzido em um bloco de calcário. Então, reparem que essas obras de arte, elas remetem àquilo que é valorizado na época, né? Então, isso aqui era muito valorizado, o trabalho do escriba. Em seguida, falando do escriba, que é a pessoa que escreve, né, nós falamos então da invenção do papiro, né? O que os egípcios desenvolveram que facilitou a comunicação no mundo antigo? O que será? Eles desenvolveram então esse tipo de papel fabricado com as fibras de uma planta chamada papiro, né, que crescia ao longo do rio Nilo. Então, essa palavra papel, aliás, né, ela vem de papiro, porque por ser leve, facilmente transportado em rolinhos, aí esse material acabou sendo usado por vários povos ao longo dos séculos. Então, não esqueçam, né? O material aí que facilitou a comunicação no mundo antigo é o papiro. Agora, a escrita egípcia, pessoal, que eles começaram a desenvolver através de desenhos e sons. Como se chama mesmo? Eu tenho aqui um exemplo, né? Esse exemplo de escrita egípcia que vai trabalhar com essa ideia aí de associar os sons às imagens, formando uma espécie de alfabeto, se chama ideograma, certo? Então, assim era possível escrever mensagens, né? Se comunicar de uma forma muito secreta, ou seja, só quem sabia os significados dessas imagens poderia estar, então, entendendo, interpretando, lendo o que estava escrito ali, né? Então, os sinais egípcios, que também são conhecidos como hieróglifos, né, aquela palavra que vem do grego e significa escrita sagrada, talvez tenha surgido ainda na pré-história, né? Mas depois disso, então, os egípcios começaram a desenvolver os chamados ideogramas, que são estes aqui. Ali nós temos nessa imagem um egiptólogo estudioso de línguas, que é o francês Jean Champollion, que decifrou os hieróglifos analisando os símbolos escritos nesse fragmento aqui conhecido como Pedra de Roseta. Então, a partir do trabalho, né, desse estudioso aqui, os pesquisadores passaram a compreender com mais profundidade a história e a cultura egípcia, certo, pessoal? Lembrando que tinha uma atividade também da página 26 da aula passada, quem não fez ainda, por favor, esteja colocando em dia. Certo, pessoal? Essa é a nossa revisão aí bem enxutinha, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procure, também iremos tirar essas dúvidas durante a nossa videochamada, ok? Um abraço, pessoal, tudo de bom e bons estudos. Até a próxima aula.